Olá pessoal, hoje estamos começando um novo módulo com aquele que para mim é o assunto mais empolgante da arqueologia, a vida de Jesus. Todas as histórias da Bíblia se concentram ou se encontram na pessoa de Jesus Cristo, de modo que estudar a vida de Jesus, seja do ponto de vista histórico, teológico, contextual, arqueológico, não importa, é mais do que adquirir conhecimento, é encontrar-se com uma pessoa que encarna nela mesma o sentido pleno da palavra verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nenhuma declaração pode ser mais forte do que esta. Portanto, a vida de Jesus acaba, de certa forma, sendo o maior argumento para se acreditar no restante da Bíblia Sagrada. Como dizia o teólogo Karl Barth, o gigante suíço, somente Deus é capaz de falar de Deus. E somente Jesus pode ser a comprovação maior de que esse livro, chamado Bíblia Sagrada, não é uma coletânea de contos da carochinha. A primeira pergunta que se levanta ao falar da vida de Jesus é se ele de fato existiu na história. Há elementos fora da Bíblia que comprovem que existiu realmente um homem chamado Jesus de Nazaré? Sim. Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século que se aliou aos romanos, escreveu um clássico tratado sobre a história dos judeus desde os primórdios até o primeiro século, que era a época em que ele vivia, o primeiro século da nossa era. Ele menciona nominalmente Jesus em pelo menos 3 ocasiões, embora a última seja reconhecidamente uma interpolação textual tardia e, portanto, nem merece ser validada. Mas, numa outra designação muito clara do ministério de Jesus, ele escreveu algo sensacional. Nas palavras de Flávio Joséfo, veja o que é dito sobre Jesus. Por esse tempo surgiu Jesus, homem sábio, pois ele era obrador de feitos extraordinários e mestre dos homens que aceitam alegremente a verdade, coisas estranhas, que arrastou após si muitos judeus e muitos gregos. Ele era considerado ou chamado Messias. Embora Pilatos, por acusações de nossos chefes, o condenasse à cruz, aqueles que o tinham amado desde o princípio não cessariam de proclamar que, passado o 3º dia, apareceu-lhes novamente vivo. Os profetas de Deus tinham respeito dele. Ademais, até o presente, a estirpe dos cristãos, assim chamada por referência a ele, não cessou de existir. Note que Joséfo admite os feitos extraordinários de Cristo, o que poderia ser uma evidência testemunhal dos seus milagres. Joséfo não era um seguidor do Nazareno e, portanto, não teria por que repetir o testemunho de seus feitos, a menos que fossem históricos o bastante para serem mencionados em sua obra. Joséfo, muito provavelmente, não teria visto pessoalmente nenhum dos milagres de Jesus, porque ele nasceu depois da morte de Cristo, mas reconheceu testemunhas pessoais que viram os fantásticos acontecimentos relacionados ao ministério daquele que se dizia Filho de Deus, inclusive sua morte e sua ressurreição. A partir do século XVI, vários autores, céticos é claro, começaram a colocar em dúvida a autenticidade desse parágrafo de Joséfo, que segundo eles não poderia pertencer à obra original, que dataria do ano 93 ou 94 de nossa era. Alguns, ainda mais céticos, tentaram argumentar que estas partes seriam interpolações feitas posteriormente por escribas cristãos que viviam enclausurados em mosteiros, produzindo cópias de manuscritos. Contudo, a conjectura dos céticos carece de maior atestação textual. Por que eu digo isso? Porque em todas as cópias e traduções mais antigas e todos os manuscritos gregos que temos de Joséfo, desde os melhores até os menos confiáveis, todas estas cópias trazem, com pequenas variações, o conteúdo deste parágrafo que eu acabei de ler. Além de Joséfo, Jesus também é citado em obras de autores romanos como Tácito, Suetônio e Plínio o Moço, ou seja, mesmo historiadores ateus e agnósticos hoje são obrigados a admitir que não se pode dizer que Jesus não tenha existido. Agora, vamos falar de alguns objetos que foram encontrados e que têm relação direta ou indireta com a narrativa dos evangelhos.
Esse que você vê agora em seu vídeo é o lugar identificado por alguns arqueólogos como sendo o túmulo da família de Anás. Em novembro de 1990, profissionais da construção civil trabalhando na construção de um parque aquático no Peace Forest, sul da cidade velha de Jerusalém, encontraram uma tumba selada desde a Guerra Romana do ano 70 d.C. Os arqueólogos da Universidade Hebraica correram ao local e encontraram 12 ossuários, que eram caixas de ossos feitas de calcário. Dentro dessas caixas, havia os restos mortais de pelo menos 63 indivíduos, todos possivelmente aparentados entre si, pois se tratava de um jazigo familiar. Um dos ossuários, o mais ornamentado deles, surpreendeu a todos. Conforme o costume daquela época, alguns desses ossuários ou caixões de pedra traziam na tampa ou no lado o nome daquele que estava ali sepultado. A inscrição aramaica estava suficientemente bem preservada para ser lida pelos especialistas. Ela dizia Yosef bar Kafa, ou José, filho ou da família de Caifás. Este era exatamente o nome completo do sumo sacerdote que prendeu Jesus. A Bíblia limita a chamá-lo de Caifás, mas o restante do seu nome, o seu nome completo, está bem documentado nos escritos de Flávio Josefo, que eu acabei de mencionar, que assim se refere à sua pessoa. Em 1941, os arqueólogos israelenses Eliezer Sukenik e Nahman Avgad encontraram um ossuário com 10 outros em uma tumba do primeiro século da nossa era, que também estava ali. Eles então publicaram a passagem em um periódico acadêmico, mas o conjunto dos ossuários acabou passando despercebido em uma despensa pelos próximos 60 anos. Contudo, a seleção de nomes gregos e hebraicos usados nesses ossuários sugere uma conexão dos que estavam ali sepultados com uma família de Cirene. Cirene era uma cidade que ficava no norte da África e pode ser que um certo Simão, mencionado num desses ossuários, seria o Simão de Cirene ou Simão Cirineu, que, de acordo com o Evangelho, carregou a cruz de Jesus até o Calvário. Num outro ossuário do mesmo grupo familiar, havia 2 vezes o nome de Alexandre e em seguida a palavra filho de Simão. Ora, os nomes Alexandre, Simão e o seu local de origem, Cirene, escritos num mesmo ossuário, coincidem com as Escrituras. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. E ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali vindo do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Marcos capítulo 15, versículo 21. Matematicamente, então, temos a possibilidade de ter aí alguém mencionado no Novo Testamento. E se for verdade, é até possível que Alexandre tenha se tornado crente, esse Alexandre mencionado ali no ossuário, e tenha morrido na perseguição que se seguiu à morte de Estevão. Você pode ler isso em Atos capítulo 8, versos 1 a 4, Atos 11, 19 a 21. Pois apenas Rufus, que seria o seu irmão, é mencionado com sua mãe na carta de Paulo aos Romanos. Eu vou ler para você, Romanos capítulo 16, verso 13. Assim diz na Bíblia: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e a minha. O fato dos 2 filhos de Simão serem mencionados em Marcos sugere que ele e sua família se tornaram crentes e eram conhecidos pelo autor do Evangelho e pelos leitores, no caso os romanos. Esse mesmo Simão que carregou a cruz de Jesus para o local da execução era de Cirene. Ele, portanto, ajudou a evangelizar os primeiros crentes de Antioquia, conforme nós vemos em Atos capítulo 11 e Atos capítulo 13. Agora vamos falar de um achado em Nazaré. Os arqueólogos que trabalham em Nazaré, cidade natal de Jesus, em Israel, na Israel moderna, identificaram uma casa datada do 1º século depois de Cristo, e esta é considerada o local onde Jesus foi criado por Maria e José. A casa é parcialmente feita de paredes de argamassa e pedra e foi cortada em uma encosta rochosa. Ela foi descoberta pela primeira vez na década de 1880 por freiras de um convento das Irmãs de Nazaré que fica ali perto. Mas somente mais recentemente, em 2006,
é que os arqueólogos, liderados por Ken Dark, que é professor da Universidade de Reading, no Reino Unido, dataram aquela casa como sendo de fato do primeiro século e identificaram-na como lugar onde pessoas que viveram depois do tempo de Jesus acreditaram que foi ali que ele fora criado. Se Jesus realmente viveu naquela casa real, é impossível saber. Mas o próprio Dark admite que é impossível afirmar isso para longe de qualquer questionamento. Mas existe uma possibilidade mínima, principalmente considerando que o vilarejo da antiga Nazaré contava com poucas dezenas de casas. Agora, que ele tenha morado ali ou não, nós não sabemos, mas que aquela casa estava ali nos dias em que o Salvador correu pelas ruas de Nazaré como criança e adolescente, isso é verdade. E não deixa de ser incrível. Mais recentemente, alguns arqueólogos acreditam que descobriram os restos do palácio do rei Herodes em Jerusalém. E com ele, o local do julgamento de Jesus, onde Jesus pode ter sido apresentado diante do povo. A escavação de um antigo prédio abandonado perto do Museu da Torre de Davi, na cidade velha de Jerusalém, poderia ter revelado os restos de um palácio onde ocorreu o julgamento descrito no Novo Testamento. Os estudiosos têm quase certeza de que o julgamento ocorreu no complexo de Herodes, que se pensa estar no lado oeste da cidade, onde ficam o museu e no passado havia uma prisão na época em que Jerusalém era dominada pelas forças otomanas. O julgamento de Jesus é descrito como tendo ocorrido próximo a um portão e a um pavimento de pedra esburacado. Esses detalhes se encaixam nos achados arqueológicos anteriores e que foram vistos dentro daquela antiga prisão. Outra coisa interessante que foi descoberta recentemente foi o nome de Pôncio Pilatos, o oficial romano que ordenou a morte de Jesus de acordo com o Evangelho. Ele é mencionado em milhares de sermões todos os anos e é familiar a inúmeras pessoas que leem a Bíblia. Mas pouco se sabe sobre a vida e a obra de Pilatos. A lista muito curta de pistas sobre Pilatos foi acrescentada de mais um achado. Um anel de liga de cobre com 2000 anos de idade e que traz o nome dele estampado. O anel foi descoberto, na verdade, no final da década de 1960 e foi um dos milhares de artefatos encontrados nas escavações do Heródium, uma antiga fortaleza e palácio de Herodes ao sul de Belém, na Cisjordânia. Mas apenas recentemente, os pesquisadores, analisando estes objetos com fotografia avançada e microscópio, foram capazes de decifrar a inscrição que estava no anel e perceberam que lá se lê de Pilatos, em letras colocadas em torno de uma imagem que seria uma taça de vinho conhecida como cráter e que é considerada pelos arqueólogos como sendo o segundo artefato de seu tempo que traz o nome daquele governador. Os cráteres que aparecem ali, essa taça, são uma imagem comum daquela época e daquele local. Bem, eu queria mostrar muito mais coisas para vocês, mas a nossa aula de hoje está acabando. Mas eu tenho sempre dito, estes exemplos que eu estou dando são apenas, digamos assim, uma degustação para que você, como um bom arqueólogo, cave mais profundo no estudo da Palavra de Deus. Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos encontramos no próximo vídeo.